É uma tarde muito abençoada, é uma tarde de vitória, é uma tarde de testemunho. Eu louvo a Deus por cada irmão, por cada amigo, por cada familiar que está neste momento atendendo ao nosso convite de participar conosco desta alegria vinda do céu para nós, momento de glorificar e exaltar e de render graças, aleluias, e de glorificar o santo nome do Senhor Jesus pelas ricas bênçãos, pelas vitórias que Ele tem concedido à minha vida, à minha família, ao meu esposo. Quero dar graças ao Senhor Jesus. Quero passar para vocês um pouquinho do meu testemunho de fé, de vale, mas de vitória, principalmente. Não vai ser fácil detalhar, não vai ser possível contar tudo que nós passamos, cada momento, detalhadamente, mas nós vamos resumir ao máximo. O importante é que você possa nessa tarde ser edificado por esse testemunho, que você possa ser também consolada pelo Senhor Jesus, consolado por Deus. Se você também passou em sua vida um momento difícil, se você foi provado, se você foi para o vale, se você foi para o deserto, Deus te deu a vitória. Venha compartilhar comigo essa tarde. E se você ainda está no vale ou no deserto, nessa tarde, Deus vai consolar o seu coração. Irmãos, o motivo de eu estar contando meu testemunho para vocês nessa tarde é porque quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida, eu fiz um propósito com Deus e disse a Ele que se Ele tirasse aquela amargura, aquela tristeza, aquele momento triste da minha vida, se Ele me desse vitória por causa da minha fé nele, então eu iria testemunhar aonde quer que Ele me ordenasse. Então a Bíblia diz que se nós votamos, nós precisamos cumprir o nosso voto, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então eu não poderia jamais deixar passar essa oportunidade de agradecer ao meu Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Vou tentar resumir ao máximo, amém? Bem, nós tivemos um casamento abençoado. Casei com meu esposo, diácono Isael. Após 3 anos de casado, após 3 anos de muita bênção, o Senhor, Ele nos fez morar aqui nesse lugar, em Maceió, né? Nesses 3 anos de casamento, e até hoje já estamos com quase 8 anos morando aqui. Então nós decidimos, depois de 3 anos, que nós queríamos ter o nosso primeiro filho. Então nós começamos a tentar. Em setembro de 2015 eu descobri que estava grávida e ficamos muito felizes, né? Eu e meu esposo. E ele ficou mais feliz ainda quando descobriu que era um menino, né? Logo nós colocamos o nome dele de Pedro Jaziel. Um nome muito lindo, também para compartilhar com o nome do pai e também do avô, que era, o nome do pai é Isael Pedro. E nós ficamos muito felizes, ficamos aguardando. E logo começou a vir muitas complicações na minha gestação. E apesar disso eu ainda estava feliz, né? Para mim tudo iria passar e tudo iria se resolver. A médica logo disse que a minha gravidez era de risco
Eu sentia muitas dores, sentia muitas cólicas, tinha muito sangramento, muito enjoo, tive infecções, e começou a ficar muito complicado. O risco de aborto era contínuo. No 8º mês de gestação eu precisei ficar internada, se não me engano, no Hospital Santa Mônica. Pode ser que eu erre algum nome, porque foi tantos hospitais que eu passei. E aí fiquei me cuidando uma semana para inibir o parto, para ver se o bebê não nascia prematuro, pois estava apenas com 35 semanas ainda. E aí começou a minha maratona de perdas. A minha primeira perda foi do meu emprego, porque eu precisei faltar muitas vezes, precisei pegar vários atestados, e aí eu acabei sendo mandada embora do meu emprego. E essa foi a minha primeira perda, mas tudo bem, o importante era cuidar da minha saúde e da saúde do meu filho. E aí eu cuidei na medida do possível da gestação. Meu esposo também sempre, apesar de estar trabalhando, mas muito atencioso, ajudando na medida do possível em tudo quanto ele podia. Também a família, dando aquela força. Também a igreja do Vale do Feitosa, onde nós congregávamos juntamente com o presbítero Samuel, que era o dirigente na época. Não posso aqui falar o nome de todas as pessoas que me ajudaram, que estiveram do meu lado, porque eu vou pecar, vou esquecer de alguém, mas Deus sabe da gratidão do meu coração por todos vocês. Depois que eu voltei para casa, que eu estava internada durante uma semana, voltei para casa no sábado. Quando foi no domingo, a minha bolsa estourou. E eu estava apenas com 36 semanas de gestação, sendo assim o meu filho iria nascer prematuro. E aí fui para o hospital, Nossa Senhora da Guia. Ele nasceu pesando 2,4 kg aproximadamente. E antes de eu ter o meu filho, a médica ela já me disse logo de imediato que o meu filho poderia nascer com infecção, por conta da infecção que eu tinha tido durante a gestação. E aí eu já fiquei muito preocupada, muito abatida, mas sempre, em todo momento, confiando no Senhor. Quando o meu filho nasceu, a médica percebeu logo que ele tinha um lado do nariz um pouquinho entupido, e ela me disse que talvez poderia ser resto do parto, ou talvez poderia ser um caso de cirurgia, poderia ser uma enfermidade chamada atresia de Coana, e era do lado direito. Ali eu senti uma angústia muito grande, mas o importante é que meu filho tinha nascido, estava bem, e fomos para a enfermaria. Parecia tudo normal, e quando de repente ele começou a apresentar dificuldade respiratória quando ele foi tentar mamar. Então ele estava mamando e começou a ter muita dificuldade, começou a ficar cansado. E aí as enfermeiras logo perceberam. Ele também nasceu muito pequenininho, já estavam observando que ele era um pouquinho diferente do que deveria ser. Então, logo ele foi levado para a UCI neonatal, e aí foi onde o meu pesadelo começou, né? Eu fiquei muito triste, já entreguei tudo nas mãos do Senhor, falei: Senhor, esteja conosco. Se for para essa situação ficar mais difícil, esteja conosco, pois sem o Senhor eu sei que nós não conseguiremos, porque nós estávamos, tudo era novidade para nós, né? Eu era mãe de primeira viagem, e o meu esposo também, tudo era novo para nós. Então eram momentos de muitas angústias, muitas incertezas, muito medo, mas ao mesmo tempo a nossa fé estava viva no Senhor Jesus, sabendo que Ele poderia resolver tudo. Então ali todas as mães que estavam na enfermaria comigo, elas tiveram alta, e só eu fiquei ali, desolada, triste, sem entender ainda o que estava acontecendo na minha vida, né? Todas as mães foram embora, levaram seus filhinhos, e eu fiquei ali,
sozinha e sem saber o que iria acontecer dali para frente. Naquela época, a minha mãe veio da Bahia, me ajudou. A minha sogra, Eliette, também veio. Louvo a Deus pela vida delas. Também a minha irmã Alice esteve aqui, me ajudou em tudo, me ajudou muito. E eu louvo a Deus pela vida delas. E também louvo a Deus pela minha amiga Rose. Ali eu vivi o mês mais longo da minha vida, né? Cada dia surgia uma nova enfermidade no meu filho. Cada dia surgia uma nova anomalia. E a médica tentava a todo custo me explicar o que estava acontecendo, mas eu não entendia, não entrava na minha mente, não encaixava, porque eu não conseguia aceitar, a minha mente não conseguia entender que eu estava passando por tudo aquilo. E a médica falava assim para mim: olha, seu filho, de início, ele se parece muito com você e tudo, mas ele tem algumas características que pode indicar que ele seja uma criança especial. Não é certeza, nós temos que estudar ainda, temos que ver ainda, tem que passar pela avaliação do geneticista, do cardiologista e de tudo mais. Mas de início ele não sofre risco de morte. Se aquiete, se acalme, tome água, converse com sua família, veja se é melhor você ficar aqui no hospital com seu filho, ou se é melhor você ir para sua casa, porque ele não vai poder mamar agora, ele está muito cansado. Então eu não sabia o que fazer, não conseguia entender o que estava acontecendo. A minha mente quase que vai à loucura. Simplesmente eu confiei no Senhor, entreguei ao Senhor e aguardei para ver no que daria, né? Mas tudo que eu queria naquele momento era trazer o meu filho para casa e levá-lo para a igreja e apresentar para o Senhor Jesus em sua casa, né? Imagine você querer apresentar o seu filho na igreja, querer louvar a Deus com o seu filho na igreja, estar com sua família adorando a Deus e ter que estar preso num hospital e ver o seu filho sofrendo, né? Era muito difícil. Eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo na minha vida. Tudo ia desabando ao redor de mim. Meu coração estava completamente em pedaços, mas quando eu olhava para os olhinhos do meu filho, ele demonstrava muita força, ele tinha um olhar muito vivo, tanto que as enfermeiras falavam isso também. E ao olhar para os olhos dele, a cada dia, a cada momento, a cada minuto eu me fortalecia para lutar por ele. As médicas, elas iam descobrindo as anomalias que ele tinha, como eu disse no início, e ele tinha as orelhas com implantação mais baixa do que o normal, as orelhas dele eram mais baixas. Ele tinha atresia de Coana, foi confirmado. Tinha micropênis, tinha má formação no coração, tinha 2 furinhos, tudo apontavam para o diagnóstico de uma criança especial. Ele era sindrômico, só que a síndrome dele era desconhecida. As médicas ainda não conseguiam me dizer o que realmente ele tinha. E isso causava muita tensão, isso causava muita angústia no meu coração, nem saber o que realmente ele tinha. Era um momento de muita tristeza, muita agonia, muito sofrimento. Não era nada fácil, né? E o diagnóstico, ele foi confirmado de que ele realmente era especial quando nós fomos ao hospital, fizemos o exame do coração dele e realmente ele estava com 2 furinhos no coração. E aí as médicas iam me dando cada dia uma notícia diferente, uma notícia mais triste do que a outra. Eu estava me alimentando certo dia no refeitório do hospital, onde ele estava internado, na Nossa Senhora da Guia. E uma das médicas passou, ela ia almoçar ali também. Ela olhou para mim e disse: "Está muito preocupada, né, mãe? Está muito abatida, né? Mas não fica assim, não. Simplesmente ele vai demorar para se desenvolver, ele vai demorar para andar, vai ser tudo assim, mais devagar, mas confia no Senhor, confia em Deus, que vai dar tudo certo."
E eu já sou difícil de me alimentar quando estou preocupada com alguma coisa. Imagine passando por uma situação dessa, né? Então, ali, em todo momento, eu via o milagre de Deus na minha vida, porque só de eu conseguir me alimentar já era um milagre. Em todo o tempo que eu cuidei do meu filho, eu nunca fiquei doente. E eu pude estar com ele até o último segundo. E eu louvo a Deus por isso, né? Então, ele teve muitos problemas respiratórios, ele teve frequentes internações, ele foi internado 5 vezes, sendo 3 vezes em UTI. Ele foi internado na Nossa Senhora da Guia, no HGE, no Hospital do Coração. E quando ele foi para o Hospital do Coração, eu lembro que a irmã Cícera e também a minha irmã Miriam e também a Rose, eles estiveram nos visitando naqueles momentos. E eu louvo a Deus pela vida deles mais uma vez. E em todo o tempo nós estávamos adiando a cirurgia que ele precisava fazer no coração, porque ele era uma criança muito especial, ele dependia de muitos cuidados e ele precisava ganhar peso, né, para que ele pudesse fazer uma cirurgia com mais segurança, mas ele não passou de 3 quilos, né, durante 7 meses que ele viveu, ele não passou de 3 quilos, então só tinha 3 quilos, teve que ir com 3 quilos mesmo, né? Nós esperávamos para ver se Deus fazia o milagre, nós orávamos, nós buscávamos a Deus, mas enquanto Deus não fazia, nós como mãe, como pai, procurávamos cuidar dele da melhor forma possível. Graças a Deus não faltou tudo que ele precisou, né? Deus não deixou faltar, Deus usou pessoas, Deus usou a família para estar do lado, ajudando em tudo, graças a Deus. Então, nós tínhamos uma farmácia praticamente em casa, o tempo todo nós estávamos ali cuidando dele, na medida do possível, e não era fácil ter que escolher entre dormir e vigiar o bebê, né? Porque nós não conseguíamos dormir direito, porque a qualquer momento ele poderia simplesmente parar de respirar, porque ele respirava muito ofegante, era de dar agonia. É tanto que o tempo todo, depois que perdi meu filho, eu tentava não ficar pensando nele muito, porque quando eu parava e pensava nele, nos momentos em que vivemos de muito sofrimento, o meu físico não suportava, eu ficava sem fôlego e sem ar, só de lembrar a forma como ele respirava. Eu fiquei um pouco doente depois disso, mas nós vencemos aqueles momentos e nós cuidamos o tempo todo, assim como Deus, ele nos capacitou. Naqueles momentos, muitos médicos eles se tornaram nossos amigos, e esses médicos eles pediam meu WhatsApp para que pudessem acompanhar o andamento dos cuidados do meu filho. Eu louvo a Deus pela vida deles. E esses médicos eu pude ter a oportunidade de evangelizá-los. Eu vi ali também o agir de Deus nesse sentido, de eu estar o tempo todo falando de Deus, falando da minha fé em Deus e de estar compartilhando as palavras do Senhor com eles, em alguns momentos quando eu não estava tão triste, né? Porque era muito difícil. Às vezes minha Bíblia ficava no canto, mas não é porque eu estava lendo, ela estava até empoeirada. Mas só de olhar para ela, eu lembrava, eu falava: Senhor, nessa Bíblia existem promessas. Senhor, nessa Bíblia existem promessas de que o Senhor concede vitória, de que o Senhor muda cativeiro. Eu simplesmente olhava e meditava, eu não tinha forças nem para abrir a minha Bíblia, né? Mas o tempo todo a minha Bíblia estava ali no canto comigo. Deus também me provou quando eu tive que orar também por algumas crianças. Vi muitas crianças nesses hospitais em que passei, muitas crianças sofrendo, muitas mães gemendo, crianças especiais que suas mães tinham que deixar a sua casa, o seu lar, os seus esposos, os seus outros filhos. Tinha mães que estavam até gestantes já de outros filhos, mas estavam ali nos hospitais cuidando daquele filho que era especial. E Deus tocava no meu coração e eu dizia: eu vou orar pelo seu filho, posso orar pelo seu filho?
e elas aceitavam de bom grado. Ali eu dava uma palavra de conforto, mesmo estando sofrendo também com elas, mas Deus ele me fortalecia de uma maneira que eu não entendia. Só poderia realmente ser a mão de Deus. Teve um momento em que nós fomos novamente internar o Pedro no HGE, o Hospital Geral do Estado de Alagoas, e demoraram muito no atendimento dele. As médicas ficavam me fazendo muitas perguntas e eu estava muito agoniada, querendo que atendessem logo, né, o meu filho, porque ele não podia se alimentar, não podia mamar, tinha que colocar na sonda e respirando muito mal, e elas me fazendo perguntas, vários questionamentos, e eu querendo que elas internassem logo ele, que elas dessem logo um alimento, colocassem uma sonda, colocassem um oxigênio para que ele pudesse ficar um pouquinho melhor. Naquele momento o atendimento demorou demais e ele ficou muito pálido, ficou muito branco, sem sangue, sem cor, e eu fiquei muito angustiada. E por a médica estar demorando muito para vir atender, eu fui até a porta, e eu falei, eu vou sair aqui até a porta um pouco, vou ver se eu vejo alguém aqui fora para eu chamar, porque desse jeito aqui meu filho vai acabar morrendo, ele está respirando muito mal. E foi dito e certo, quando eu voltei, demorou apenas uns 3 minutos eu ali na porta. Quando eu voltei, ele estava revirando os olhos, estava muito pálido, estava sem sangue, estava sem respiração. E aí eu peguei ele com tudo assim, levantei ele e comecei a clamar a Deus. Eu peguei no pulso dele, toquei no peito dele e percebi que ele parecia não estar mais respirando. E aí ele ficou por uma faixa de 5 a 6 minutos nessa situação, e eu comecei a me desesperar, comecei a gritar pelo nome dele. Ele não atendia, então eu comecei a clamar a Deus. Eu falei, Jesus, eu ainda não estou preparada, se o Senhor vai fazer isso, eu ainda não consigo aceitar. Então, ali eu vi que Deus ele respeita o nosso tempo. Ali eu vi que Deus ele se importa com o nosso sofrimento. Ali eu vi que Deus, mesmo não fazendo o que eu queria naquele momento, mas Ele estava comigo. Então, quando eu clamei a Deus, eu gritei muito alto. Então, Ele deu uma suspirada, um suspiro muito grande e voltou. E aí eu virei para a porta, chamei a enfermeira, e os meus gritos foram tão altos que quando eu voltei para a porta, tinha um monte de gente. Algumas pessoas saíram das salas e foram ver o que estava acontecendo. E aí foi quando a enfermeira veio e atendeu ele, mas ali o sofrimento estava tão grande que eu nem pude entender o que estava acontecendo. Mas depois eu pude entender que realmente Deus ele trouxe o meu filho de volta naquele momento. Ele tinha parado de respirar e ficou mais de 5 minutos sem respirar. E quando eu clamei a Deus, ele voltou. Naqueles momentos em que eu estava no Hospital Geral do Estado, eu literalmente virei uma enfermeira, sem saber de nada, sem saber nem cuidar direito de uma criança, quanto mais para ser enfermeira. Ali eu tinha que estar de bata, eu tinha que estar de luva, de máscara, porque meu filho ele sempre tinha muitas infecções. Nós tínhamos que ficar em salas de isolamento, ninguém poderia ter contato com meu filho. Teve um momento que até as próprias médicas, as próprias enfermeiras, eu via que elas tinham algum preconceito, algum medo, elas ficavam evitando de se aproximar do meu filho. Teve uma mesmo que chegou no seu plantão e ela falou sem nenhuma sensibilidade, eu ouvi ela dizendo, fulana de tal sabe que minha imunidade é baixa, eu nem deveria estar aqui. Então, nesse momento que ela falou isso, meu coração doeu muito. Nesse momento, essa enfermeira ela falou isso. A minha amiga Carla, ela estava comigo, que ela foi me visitar nesse dia, passar um dia comigo. E ela ficou muito decepcionada também em ter ouvido isso, que a enfermeira falou. E
ela fez de tudo para se manter, né, firme ali comigo, me passar mensagens de ânimo, me passar uma segurança, me dar um abraço amigo, tentando ser forte ali comigo, né, naquele momento de angústia, vendo meu filho tomar sangue, né, ter que receber doação de sangue e tudo mais, com máscara de oxigênio e tudo. Era uma situação agoniante, né, agonizante, e era muito difícil ver tudo aquilo. E depois eu soube, né, que ela voltou para casa chorando e dizendo: meu Deus, como ela aguenta? Se fosse eu não suportaria. Mas eu sei que era a força de Deus que estava comigo, e ali nós conseguíamos cuidar do nosso filho. Quando eu não aguentava mais de tanto cansaço, de passar noites frias, né, em hospitais, era meses, às vezes, não podia ir para a igreja, não podia nem sair para tomar minha santa ceia, nem nada. Às vezes o meu esposo vinha, mesmo cansado do trabalho, ele ficava, ele dava inalação, dava nebulização, dava medicamento, dava o leitinho na sonda. Então eu via o cuidado de Deus, Deus ia capacitando o meu esposo também para cuidar do nosso filho, mesmo sem nós termos nenhuma experiência, mas a boa mão de Deus estava sempre sobre nós, nos capacitando, nos fazendo cuidar dele com muito amor e com muito zelo. Graças a Deus nós fizemos a nossa parte. Nesse período teve um momento também importante que a minha amiga Rose, ela estava fazendo aniversário, e eu não posso esquecer desse dia em que nós estávamos na sala de isolamento e muitas pessoas queriam passar por longe de uma sala de isolamento. Mas ela foi dormir com a gente, comigo, com meu filho, me ajudar a cuidar. E ela passou o seu aniversário ali conosco, né? Numa sala de isolamento no HGE. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela e que Deus possa recompensá-la poderosamente. E eu agradeço a vocês por não olhar para o meu filho com um olhar de preconceito, né? Ele estava ali com um capacete de oxigênio, precisava de doação de sangue, estava com sonda, estava de uma forma assim muito triste, mas somente quem amava queria estar perto. E eu agradeço a todos os que estiveram perto de nós nesse momento. E quando a gente voltava para casa, a responsabilidade e os cuidados eram muito maiores, né? Não tinha nenhum alívio de dizer: nossa, graças a Deus recebemos alta. Não, porque cada vez que a gente voltava para casa, aumentava os remédios, as doses, os cuidados. E uma médica falava uma coisa, outra médica já falava outra. E era muito difícil dar conta de todo o cuidado que era necessário. Somente pela misericórdia de Deus mesmo, né? E estava acompanhando ele cardiologistas, otorrinolaringologistas, psicólogas, oftalmologistas, geneticistas. Eram muitos médicos, muitos médicos. Passamos por muitos hospitais. Eu estive andando nessa Maceió aí, em ambulâncias, com enfermeiras. Ele, né, sendo transferido de um lugar para outro. É tanto que, por um certo momento, eu não queria nem morar mais aqui na cidade de Maceió. Eu não queria ver as ruas que eu andei. Era difícil para mim ter que ver todo aquele lugar novamente. Mas, aos poucos, o Senhor, Ele me curou de tudo isso. Ele precisava de muitas cirurgias, o meu filho. Ele precisava de cirurgia no coração, ele precisava de cirurgia na laringe, ele precisava de sonda fixa na garganta, e eu não conseguia imaginar ver o meu filho viver e crescer dessa forma, sofrendo tanto, né? E eu comecei a conversar com Deus e eu dizia: meu Deus, se for para o meu filho viver sofrendo dessa forma, a família toda sofrendo, chorando, angustiada, faça a tua vontade, Senhor. Cura de uma vez por todas, ou então leva para ti.
mas venha operar um milagre, venha fazer a tua vontade, venha fazer alguma coisa, porque dessa forma não dá para ficar, né? Era muito difícil ver ele com um futuro incerto, era muito triste, muito triste. Eu marquei aqui na minha pequena agenda um momento em que, no silêncio de Deus, houve um grito meu, porque eu clamava a Deus, muitas vezes eu ficava nas salas chorando, não tinha palavras para orar. Alguém poderia descer do céu e falar alguma palavra de conforto. Eu estava desconsolada, nada me consolava. E eu queria simplesmente ouvir Deus bradar no meu coração. Eu queria sentir o calor de Deus comigo, eu queria sentir o abraço dele. Mas o silêncio de Deus me matava. O silêncio de Deus era muito difícil de aceitar, né? Tem muitas pessoas que erroneamente pregam sobre Jó e dizem que Jó foi um servo fiel, que Jó não reclamou em nenhum momento. E eu te convido a ler a Bíblia melhor, porque a Bíblia diz que Jó amaldiçoou até mesmo o dia que ele nasceu. Jó, ele reclamou com Deus, Jó, ele falou, ele gritou, ele chorou. E eu vi a hora em que Jó se calou somente quando Deus falou com ele. Jó não estava suportando o silêncio de Deus. Perder tudo que ele perdeu, tudo bem, se Deus falasse com ele, se Deus fizesse ele entender o porquê de tudo aquilo. Mas Jó estava passando pelo silêncio de Deus e por isso ele reclamou e amaldiçoou o seu dia em que nasceu. Mas quando Deus começou a falar, se eu não me engano, é a partir do capítulo 40 ou 42 do livro de Jó. Então, quando Deus começou a falar, então foi que Jó se acalmou, então foi que Jó pediu perdão a Deus e disse todas aquelas palavras lindas que nós conhecemos. Então, irmãos, a mesma coisa aconteceu comigo, né? Deus se calou, eu não entendia ao certo qual era o real problema do meu filho, só sabia que ele tinha muitos problemas, que ele era sindrômico, mas não sabia o que realmente ele tinha. E na faixa de 5 meses, o geneticista, ele me disse que o nome da síndrome era síndrome Charge. É uma síndrome raríssima. É muito difícil conhecer alguém que tem essa síndrome, né? Você vê mais crianças com síndrome de Down, mas o meu filho ele tinha síndrome Charge. E essa síndrome, ela é conhecida como associação Charge. Se você pesquisar no YouTube, no Google, você acha pouquíssimas coisas sobre essa síndrome, porque realmente é raríssima. É tanto que depois que meu filho faleceu, um médico ele pediu para mim a autorização para que ele pudesse pegar os documentos do meu filho, os exames, os laudos, para que eles pudessem estudar mais a fundo, lá entre eles, médicos, né, essa síndrome chamada Charge. E eu permiti a eles para que pudesse ajudar a tratar de outras crianças que precisassem. Então, essa síndrome ela é causada por defeitos genéticos. E ela provoca problema no olho, defeitos cardíacos, defeito no nariz, retardo no crescimento, no desenvolvimento, anormalidade genital ou urinária, anormalidade na orelha e praticamente todas essas características o meu filho tinha, né? E aí, quando eu descobri, foi triste, mas pelo menos eu pude entender o que realmente era. E o interessante é que nós pudemos entender melhor o que realmente é o amor, né? Porque você olhar para o seu filho normal, cheio de saúde e amá-lo é muito bom, mas quando você vê o seu filho nessa situação, dependendo de você para a vida toda, você tem que dar a sua total atenção, colocar a sua vida simplesmente para cuidar de uma criança tão especial.
E naquele momento eu achei interessante porque tanto eu como meu esposo, nós olhávamos para o Pedrinho e nós não víamos nele uma criança diferente. Nós víamos nele uma criança totalmente normal, totalmente digna de ser amada como qualquer outra. Nós conversávamos com ele, brincávamos com ele já dava risada. E a minha irmã, a Miriam, ela até falava: Dinha, não faz isso não. Não faça ele rir, não. Ele não está feliz. Não é possível que ele esteja feliz numa situação dessa. Ela não conseguia entender que, apesar de todo aquele sofrimento, era possível ainda, né? Com a fé em Deus, a gente sorrir, a gente brincar, porque somente a força de Deus fazia isso por nós, né? Naquele momento que eu estava falando sobre o silêncio de Deus e que houve um grito meu no hospital, eu tinha vontade de me jogar no chão do hospital e só chorar e depois morrer. Essa era a minha vontade. Mas como não era possível, eu precisava estar viva para cuidar do meu filho. Eu não podia fugir, eu não podia correr. E aí eu comecei a gritar e comecei a falar com Deus. Eu falava: Senhor, se é isso que o Senhor quer de mim, é isso que eu vou te dar. Eu vou te dar louvores, eu vou te glorificar, eu vou te adorar. E naquele momento eu comecei a glorificar em alta voz a Deus. Eu não estava me importando se alguém no hospital ia ouvir, se alguém no hospital ia me chamar de louca. Eu comecei a gritar e eu glorificava de uma tal maneira que eu comecei a falar até mesmo em mistérios. E estava somente eu e meu filho naquela sala ali no HGE. E eu falei com Deus, gritei, chorei, glorifiquei, falei em línguas, chorei. E depois eu senti um alívio de Deus. Senti o abraço de Deus e me acalmei. E mesmo em meio a tudo isso, Deus continuou calado. E eu estava simplesmente clamando a Ele o tempo todo, dizendo: Senhor, eu não sei se eu vou suportar. Senhor, eu acho que o Senhor errou. Tem muita gente dizendo: nossa, como ela é forte, nossa, como ela suporta. Mas eu dizia: Senhor, não é verdade, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Muda essa situação. E eu dizia ao Senhor assim: Senhor, deixa-me glorificar o teu nome, deixa-me contar esse testemunho. Mas eu esperava contar de outra forma. Eu esperava Deus curar o meu filho, eu esperava Deus fazer um milagre, até mesmo ressuscitar, fazer de uma forma que só Ele poderia fazer, mas que o final fosse feliz. E aquele versículo sempre batia na minha mente: o que faço não entendes agora, mas entenderás depois. Glória a Deus. Imagine você, meu irmão, que está ouvindo nessa tarde, você passar por um momento tão difícil e não ter uma resposta do Senhor. Se em Deus está o nosso consolo. Mas há tempo para tudo. Assim como Deus faz silêncio, quando Ele brada, Ele sabe como consolar. Amém? Então nós esperávamos a resposta de Deus para que não precisasse fazer a cirurgia dele, porque ele era muito frágil, como eu disse para os irmãos, mas não teve jeito e nós precisamos levá-lo para fazer a cirurgia do coração. Aquele momento foi um dos momentos mais tristes e mais marcantes para mim. Ele estava em jejum, não podia comer. Eu tive que dar banho nele. A médica veio e falou: aqui, mamãe, não alimente ele. Deu o banho dele, me deu uma bacia de alumínio pequena e disse: coloque essa bata
e espere o médico chamar para a cirurgia. Naquele momento eu me senti como Abraão levando seu filho Isaque para o sacrifício. O meu coração, ele estava desmaiado totalmente. Eu não sabia se eu ainda ia ver o meu filho vivo. Eu tinha poucos minutos para me despedir dele. Ele tinha menos de 4 quilos. A cirurgia era muito arriscada. E eu dizia, meu Deus, como pode uma situação dessa? Eu dizia, Senhor, ele não vai suportar. Senhor, será que é a última vez que eu estou vendo meu filho vivo? Faça a tua vontade, Senhor, mas me fortaleça nesse momento. Eu e meu esposo estávamos com o coração na mão, mas nós não podíamos fazer nada. Nós não podíamos dar o nosso coração para o nosso filho, era o que mais nós queríamos. Poder dar o ar para ele respirar. Mas tem coisas que não competem a nós, compete somente ao nosso Deus. E naquele momento, Deus queria fazer tudo diferente. Então meu filho, ele fez a cirurgia e ele desceu para a UTI. Ele desceu muito grave, nós já sabíamos que ele ia direto para a UTI. E a psicóloga veio logo falar com nós e disse, olha, ele desceu, está muito grave. E ela estava com uma cara muito assustada, mas nós estávamos firmes, confiando no Senhor. E ele teve muitas, incontáveis, diversas paradas cardíacas. E as médicas chegaram a falar para chamar os pais. Falou, chama os pais porque eu acho que ele não vai suportar não. E aí quando nós fomos, ficamos ali na porta e vendo lá, a sala estava repleta de médicos, muitos médicos correndo para lá e para cá. E aí depois ele se estabilizou. E aí ele pôde subir para a enfermaria. E naquele momento ali, muitas médicas, muitas enfermeiras glorificaram a Deus e falaram assim, mãe, esse seu filho, ele é muito especial para Deus, porque não era para ele estar vivo mais não. E ali eu falei, com certeza Deus tem um plano na vida do meu filho. E aí depois ele piorou, teve que descer para a UTI novamente. E como o Hospital do Coração, ele trata somente do coração, e naquele momento ele precisava ser entubado. A cirurgia já tinha sido feita e agora ele precisava de outros cuidados, precisava ser entubado. E nós tivemos que levar novamente para o HGE. E aí eu não conseguia nem me imaginar ter que estar naquele lugar novamente, mas eu era obrigada, né? Então eu fui novamente, ele foi entubado. Quando chegou ali na recepção do hospital, eu lembro que uma das médicas, Thalita Quirino, ela levou a gente e ela me abraçou. Aquele abraço dela foi muito importante para mim naquele momento e eu agradeço a Deus por ela ter feito aquilo naquele momento. E quando nós internamos ele ali no Hospital Geral do Estado, pela última vez, que foi essa vez, depois da cirurgia, então aumentou a sedação, aumentou todo o oxigênio possível, colocou o máximo de oxigênio possível para ver se ele voltava a respirar bem, para ver se ele se reanimava, porque em meio a todo esse sofrimento ainda outras cirurgias estavam esperando por ele. Então era muito sofrimento, era muita angústia. E aí teve um certo momento que a médica olhou para mim e disse: mãe, agora só um milagre. Imagine você, uma médica, olhar para você que tem fé em Deus, seu filho está ali, deitado, já quase sem vida,
e uma médica olhar para você e dizer: agora só um milagre, e você precisar do milagre de Deus e não obter resposta. Naquele momento eu virei para ela e falei: amém, doutora, mas saiba que eu sirvo a um Deus vivo, e mesmo se o meu filho ele vier a morrer, tinha 2 médicas naquele momento, eu falei: vocês 2 são testemunhas de que ele pode morrer a qualquer momento, mas o meu Deus é tão poderoso que ainda assim ele pode ressuscitá-lo. E elas disseram: amém, nós cremos, creia mesmo no seu Deus. Mas, enfim, o desgaste estava muito grande e eu já não suportava mais ver uma criança tão pequena sofrer tanto. A minha família estava sofrendo muito, a família do meu esposo estava sofrendo muito, estava muito desgastado toda aquela situação. E o meu filho ele não podia gozar nada dessa vida, não podia mamar, não podia fazer nada. E eu também não podia fazer nada para mudar isso. Em um certo momento, minha amiga, a missionária Carla, ela mandou para mim um louvor que dizia assim, que se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Esse louvor não estava muito conhecido ainda, e eu passei a conhecer esse louvor naquele momento. Então eu recebi de bom grado aquele louvor e falei: amém, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai me dar forças para continuar crendo que Ele é Deus. E também a assistente social do coração, ela era católica, mas ela se tornou muito minha amiga naquele momento, conversava muito comigo, falava muito sobre fé. E ela mandou para mim uma mensagem acompanhando o meu caso, e ela disse, no final dessa mensagem estava escrito: tire as mãos. E eu estava começando a entender que Deus queria que eu entendesse o projeto dele, né? Que Deus queria levar o meu filho, que Deus não iria dar a cura que eu queria naquele momento. Então, quando eu comecei a entender que Deus queria o meu filho, então eu decidi pedir a Deus forças, e Ele me deu, e então eu entreguei ele ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Senhor, se o Senhor quiser, pode levar o meu filho. Não deu 10 minutos, nós descemos do hospital, fomos tomar um lanche, eu e meu esposo. Eu falei: eu preciso respirar um pouco, porque não estou conseguindo, a situação está muito difícil, eu preciso tomar um ar, preciso sair desse hospital um pouco. Nós descemos e não foi 10 minutos e a assistente social ligou para a gente e a gente subiu. Quando nós subimos, ela disse: realmente aconteceu, Deus levou o seu filho. Então, como eu já tinha dito a Deus que poderia levar, naquele momento, não sei como foi, mas eu consegui consolar o meu marido. Foi um momento em que eu vi o meu marido chorar muito, é muito difícil ver ele chorar. Naquele momento ele chorou muito, nós nos abraçamos, eu consolei ele. Então nós entramos na sala para ver o meu filho já sem vida. E nós tocamos ainda nele. Perguntamos a Deus se Ele não queria ressuscitá-lo, mas Deus não queria. E eu lembro que meu esposo, chorando, tocando no meu filho, ele disse: Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. E ali no momento de luto, depois de 15 dias, quando eu pude respirar um pouquinho, eu decidi publicar no Facebook, né, glorificando a Deus por Deus ter me fortalecido, porque foi uma cura para a minha vida eu estar viva, né, porque eu não tinha mais razão de viver, eu estava muito triste, muito angustiada, eu sentia a morte perto de mim o tempo todo, eu sentia como se eu fosse morrer de tristeza, de angústia. E só de eu estar viva, de eu estar ainda podendo falar com Deus, glorificar a Deus, crendo em Deus, depois de tudo isso que eu passei. E eu decidi, né, compartilhar
E naquele momento houve muitos comentários de muitas médicas que compartilhavam, choravam, glorificavam a Deus. E foi um momento necessário em que eu tive que dar alguma satisfação, né, de tudo que eu vivi. As pessoas esperavam para ver como eu ficaria. Então eu disse que simplesmente Deus me deu e Deus tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Mas o tempo passou e as pessoas esqueceram, né? E a gente fica só, com a dor, com o vazio, com a impotência, com a saudade, com o trauma, com a ferida. A gente fica desconsolada. Mas eu percebi que eu não podia viver sem adorar a Deus. Por isso que eu continuei vivendo. Por isso que eu continuei de pé. Porque eu precisava adorar a Deus, eu não conseguia viver uma vida sem adoração, né? Nesses momentos de grande angústia, e depois que passaram-se alguns tempos, surgiram na minha mente alguns poemas que eu compus para Deus, e eu disse: Senhor, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou compor como que seja hinos, como que seja louvores para o Senhor. E Deus me deu alguns poemas no meu coração, em que eu escrevi para Ele mesmo, conversando comigo mesma, com a minha alma, e também Deus falou comigo, e também eu escrevi algumas coisas que Ele falou comigo. Depois desse momento que nós passamos com o nosso filho, com poucos meses também a nossa casa ela foi incendiada. A nossa casa foi de uma forma que nós não entendemos até hoje. Ela foi incendiada por alguém e nós perdemos muitos móveis. E nós tivemos que gastar o dinheiro das férias do meu esposo para refazer o que foi desfeito pelo fogo, para que o dono não ficasse no prejuízo. Mas, mesmo assim, nós pudemos continuar crendo no Senhor, apesar de tudo isso. Teve uma certa noite que meu esposo estava dormindo e eu estava passando por todo aquele momento, mas não era fácil superar tudo aquilo. Tudo que eu queria era sumir para algum lugar que eu tivesse alegria. E teve uma certa noite que eu estava ouvindo uma rádio evangélica. Era de umas mulheres abençoadas. O nome do programa era Clamor da Última Hora. E naquele momento eu pude ouvir pela primeira vez o hino de Midian Lima, que fala sobre Jó. E ela cantava e ela dizia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ali eu, jogada literalmente no chão, clamando a Deus, falando com Ele da minha dor, eu glorificava a Deus ouvindo esse louvor de Jó. Depois de tudo isso, Deus ele nos surpreendeu, trazendo uma bênção para o meu esposo. Ele foi chamado ao diaconato da igreja, nós não esperávamos por isso. E eu pedia para Deus que, apesar dele ter feito tantas coisas nas nossas vidas, mas eu não conseguia ainda contar o meu testemunho completo. Apesar de Deus ter nos fortalecido, da gente ter continuado servindo ao Senhor, de termos continuado pregando a sua palavra, de termos continuado querendo viver os seus propósitos, mas eu precisava de um testemunho completo para que a minha alegria fosse completa nele e eu pudesse contá-lo a todas as pessoas. Então, eu pedi a Deus que não deixasse que a minha história fosse jogada ao vento. E aí Deus, em São Paulo, no ano passado, em julho, em 2019, Ele usou uma irmã e disse que Deus daria a minha bênção e que eu contaria o meu testemunho completo. Eu estava ali, pregamos a palavra do Senhor e logo em seguida Deus usou essa irmã e falou comigo. E
Depois dela também teve ainda outras irmãs que Deus usou. Teve irmãs que também Deus usou para falar com meu esposo. E nós confiamos no Senhor e viemos embora. Quando foi em agosto, um mês seguinte, nós estávamos nas convenções gerais das Assembleias de Deus aqui em Alagoas. E nós estávamos cantando aquele hino de Sara Farias. Aquele grupão de irmãs estava cantando. Aquele hino Sobrevivi, que diz: eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. E naquele momento eu estava virada para a janela do hospital HGE, onde eu passei por momentos muito difíceis ali com meu filho. E naquele momento eu me lembrava, já tinha se passado quase 4 anos, e naquele momento eu resolvi rasgar o meu coração para Deus. E eu falei para Ele: Senhor, eu não quero aqui fingir que está tudo bem, que eu estou forte, que tudo passou. Não, Senhor, eu sinto falta de ser mãe, o amor de mãe está dentro de mim. Tenho certeza que meu esposo também tem o sentimento de pai. Nós precisamos dar esse amor para alguém. Me fortaleça, me dê coragem para gerar novamente, para vencer todos os meus traumas e os meus medos. Me dê vitória nessa hora. Eu pedi assim para o Senhor. E quando foi no mês seguinte, em setembro, 4 anos depois, eu descobri que estava grávida da nossa filha Isabela, que significa consagrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tempo já se passou, o nosso programa já está finalizando. Eu quero somente dizer a você que está passando ou que passou por alguma perda, seja de um filho, seja de um parente, e não somente por questão de morte ou de enfermidade, mas às vezes alguém te deixou, alguém te traiu, você perdeu o seu emprego que tanto queria, que tanto era importante, você perdeu alguma coisa, mas saiba que Deus, Ele restitui. Creia que Deus, Ele restitui. Se você crer nele, se você confiar nele, se você não deixar de sonhar, Deus, Ele restitui. É muito difícil contar o testemunho porque muitas coisas ainda se passam na mente, muitas palavras que não poderiam decifrar a gratidão por Deus ter feito com que nós vencêssemos todo esse tempo difícil e que nós estivéssemos hoje de posse de vitória, felizes, dando amor e carinho à nossa filha e vendo o sorriso dela, vendo a saúde que ela tem, vendo que ela é uma verdadeira bênção do Senhor Jesus para nós, uma verdadeira felicidade para toda a família. Eu quero dizer para você que também foi mãe, que perdeu, quem sabe um ou mais de um filho, mas saiba que o seu tempo de sorrir vai chegar. Saiba que Deus, Ele vai curar as suas feridas também. Saiba que Deus, Ele se importa com a sua dor. Deus restitui tudo que você perdeu. Saiba que o deserto que você possa estar passando hoje, ou que você passou um dia, é um momento de você se autoconhecer na presença de Deus, para você ver se você realmente ama Deus, se você realmente tem fé, se você realmente está pronto para a batalha.
Deus, Ele conta com soldados valentes. Nada do que se passa na nossa vida, nada é em vão. Deus é Deus de propósitos, creia nisso. Nesse momento, veja o quanto você é forte, veja o quanto você foi forte. Se a força de Deus não fosse contigo, nada disso seria possível. E quando você sofre por alguma coisa, o que era desejo se torna sonho. E o que é sonho, meu irmão, Deus realiza. Deus vai realizar os seus sonhos. Creia nessa tarde. Não importa o que seja, eu libero uma palavra profética para você nessa hora. Deus vai realizar esse teu sonho. Diga amém e receba em nome de Jesus. Na perda, meu irmão, ninguém é culpado. Nós, muitas vezes, quando perdemos, queremos achar quem é o culpado. Quem é o culpado desse sofrimento? Quem é o culpado por isso ter acontecido? Ninguém é culpado. Os propósitos de Deus não se explicam. Não julgue jamais o sofrimento de ninguém. Muitas vezes eu via que se eu chorasse, alguém queria dizer que eu estava com falta de fé. E se eu ficasse sorrindo, tentando me fortalecer e sorrir, alguém queria dizer que eu era insensível, que meu filho estava sofrendo, ou que meu filho tinha morrido e eu estava insensível. É muito difícil, as pessoas julgam, as pessoas não conseguem entender o que se passa na sua mente. Nunca queira medir o sofrimento de ninguém e nem ensinar como essa pessoa deve proceder diante da luta, diante da dor, diante da perda, porque só quem sabe, como diz o ditado, só quem sabe o que sente é aquele que está passando, né, por aquele sofrimento. Saiba também que Deus, Ele sempre vai usar alguém para te ajudar. Nos momentos em que você passa sofrendo de diversas maneiras, não importa qual seja a forma de sofrimento, mas Deus, Ele sempre usa alguém para ajudar você, para orar por você, para você ver que você não está só. E eu também quero te dizer que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não deixe de sonhar, não desista. Quanto mais difícil, mais gostoso vai ser a vitória de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida no final. Esse tempo que você possa estar passando hoje de sofrimento, assim como eu também passei, esse tempo vai passar. Esse tempo de vergonha, esse tempo de solidão, esse tempo de lágrimas, de frio, de dor, de estar sem sentido para viver, esse tempo de revolta, de incerteza, de insegurança, de impotência, de desânimo. Deus, Ele vai trocar as suas vestes de cinzas por vestes de louvor. Deus vai honrar a sua fé, assim como Ele honrou a minha fé. Deus, Ele vai trocar as suas vestes de cinza. Hoje eu estou glorificando a Deus. Hoje eu sinto ainda simplesmente a falta e a saudade do meu filho. Mas aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquele início de depressão, ele bateu em retirada. E Deus, Ele trouxe de volta a alegria, o sentido de viver, a alegria de glorificar o seu santo nome na beleza da sua santidade. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns temas dos poemas ou louvores, não sei se assim posso chamar, que Deus colocou no meu coração. O primeiro tema é minha declaração. O segundo é eu sempre soube. O terceiro é eu quero chorar. O quarto é servo aprovado. O quinto, você e eu. O sexto, nunca foi você. E o sétimo, servo fiel.
E eu gostaria de, para terminar, compartilhar um desses versos ou poemas ou louvor que, enquanto eu vivia o meu luto e falava com Deus, ia surgindo no meu coração. E diz assim: você e eu, você sem palavra e eu interpretando, você sussurrando e eu entendendo, você chorando e eu enxugando, você se prostrando e eu te amando, você em desespero e eu te acalmando, você sem solução e eu providenciando, você em agonia e eu te guardando, chorando e adorando e eu me emocionando, clamando aos meus ouvidos e eu me inclinando, passando pelo vale me glorificando e eu do céu tudo contemplando, você e eu e você. Você nunca esteve só, sempre foi você e eu. Teve anjo ao seu redor, sou fiel, sou o teu Deus. Graças mi Señor, Jesús, gracias, Señor, gracias mi Señor, Jesús, gracias. Glória a Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar glorificando o teu nome, Jesus. Ó Pai, eu sei que o choro durou muitas noites, mas o Senhor me concedeu a minha vitória. Eu te agradeço pela força que concedeu a mim, que sou tua serva, Senhor, tão falha, e também ao meu esposo. Que o Senhor venha sempre, ó Deus, nos ensinar a fazer a tua vontade, cumprir os teus propósitos. Que o Senhor venha, Senhor, tomar a primazia da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, como sempre tem sido. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a trilhar nos teus caminhos e ensinar a nossa pequena Isabela a fazer a tua vontade, te agradar e te obedecer, Senhor. Eu te peço, Senhor, venha consolar cada mãe, cada pai de família que também perdeu o seu filho amado, a sua filha amada. Senhor, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas estão perdendo entes queridos para essa pandemia. Mas eu te peço, Senhor, nos cobre com o sangue do Cordeiro de Deus. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Faça, Senhor, com que nós venhamos ser teus remanescentes para glorificar o teu nome e ainda pregar muito a tua palavra nessa terra. Eu te peço, Senhor, abençoa cada uma das pessoas que estiveram conosco nos momentos de angústia e de sofrimento. Que o Senhor venha nessa tarde recompensar. Que o Senhor venha, Senhor, operar um milagre quando eles necessitarem também. Obrigado, Senhor, por ter me feito reviver, por ter me feito sonhar e realizar novamente. Obrigado, Senhor, por ter me dado esse espírito de adoradora. Eu não posso, Senhor, viver sem te glorificar, sem te adorar, sem pregar a tua palavra, porque por ordem tua eu faço isso, Senhor. Por chamado teu eu faço isso e eu te peço, vem me capacitar a cada dia. Vem capacitar também, Senhor, o meu esposo, teu servo. Venha, Senhor, fazer de nós um canal realmente, verdadeiramente de bênção para alcançar muitas vidas para ti. Eu te peço, Senhor, essa pessoa que está passando por momentos difíceis, tristes e de desolação, de perdas e de tristezas, assim como eu passei, mas essa pessoa não tem a maturidade, não tem a capacidade de confiar em ti e entregar tudo a ti. Essa pessoa está à beira do desespero, essa pessoa está até mesmo não querendo mais viver, mas eu te peço, Senhor, fortaleça nessa hora. Faça com que essa pessoa veja, ó Deus, que ainda há esperança. Faça com que essa pessoa sinta o teu abraço, a tua segurança, o teu aconchego nesse momento. Eu te peço, Senhor,
em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pelas vitórias, eu te agradeço, Senhor, pelo meu filho, porque sou mãe de 2 filhos, e eu te peço, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que brevemente estejamos todos no céu, glorificando o teu nome, face a face contigo, em espírito e em verdade. Amém. En mi corazón no sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando. Essa programação foi apenas para o nosso testemunho, não teve pedido musical do ouvinte, nem nada disso, como nós planejamos, mas nós glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E no próximo sábado, se nosso bom Deus nos permitir, estaremos aqui de volta com o nosso programa Palavra Missionária, onde os irmãos poderão estar participando. Amém? Eu agradeço a Deus e agradeço a todos, e que Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy la gloria. Se escucha a Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor.